Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz e misericórdia aos nossos inimigos. Recebe em teu seio bendito a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos. Lava-nos de todas as culpas. Atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Assim seja. Boa noite para todos, boa noite, Álvaro, boa noite para os nossos companheiros que estão conosco na nossa live de hoje. Nós temos essa nossa série para falar do Antigo Testamento, no sentido de tirarmos as lições e as reflexões morais, e não para fazer do conteúdo do Velho Testamento a verdade inamovível espírita. Pegamos apenas os aspectos de reflexão da moral que as histórias nos trazem. E hoje nós vamos ter a oportunidade de passear por uma das histórias mais emocionantes que a gente tem na Torá. Uma história que fala de família, que fala de reencontro, que fala de amor e perdão. E essa história é a história de José, que nós já estamos tratando dela, estamos no terceiro episódio. No primeiro deles falamos de sua infância, de todo o trabalho que aconteceu na relação dele com seu pai, na maneira como o pai o tratava, da sua venda para a casa dos egípcios, através dos ismaelitas. Falamos sobre a chegada dele ao Egito. E depois, na nossa segunda live, nós comentamos sobre essa história dele no Egito, sobre a passagem dele na casa de Potifar, sua prisão. Depois o período em que ele ficou ainda prisioneiro, esperando por uma perspectiva de saída da cadeia, ansioso por sair dali, se debatendo contra a prova que a vida lhe impunha. E ele, depois de 12 anos preso, então ele sai da cadeia para a condição de ser o primeiro-ministro. Na nossa última live falamos da visita dos irmãos, da chegada dos irmãos até lá e de tudo aquilo que aconteceu nessa primeira visita. Serão duas as visitas que os irmãos farão a José sem saber que o primeiro-ministro do Egito, o grande vizir, que é o homem mais importante depois do faraó, é, na verdade, o seu irmão que eles haviam vendido. Eles não o reconhecem depois de tanto tempo passado, pelas vestes que ele usava, pelo nome diferente que ele possuía, pela maquiagem que ele utilizava, e ele saiu de casa, um garoto de 13 anos, e agora já era um homem adulto, e portanto os irmãos não conseguiram perceber que era o irmão deles, debaixo daquelas vestes pesadas que os egípcios importantes utilizavam.
e ele vai promover um encontro com os seus irmãos, em que ele vai fazer com que os irmãos, ao chegarem lá para fazerem a busca do alimento, ele promove uma reunião na qual ele utiliza de um artifício para querer saber se os irmãos já haviam mudado ou se os irmãos continuavam sendo como eram. E ele faz uma trama durante o jantar para que dos irmãos que vieram, ele usa para que ficasse cativo com eles para obrigá-los a voltar. Ele prende Simeão, que seria Ruben, Simeão, o segundo. Ruben é o primeiro, Simeão o segundo. Ele não pega Ruben, que é o mais velho. Ele pega o segundo. Depois a gente vai saber por que ele pega o segundo e não Ruben. E pega Simeão para ficar lá cativo no Egito. E os irmãos voltam para casa sem esse integrante da comitiva que foi. Eles eram 10 irmãos que foram e voltaram apenas 9. Você quer falar um pouquinho, Álvaro, sobre esse processo aí de Simeão ter ficado no Egito junto com José e ele não ter deixado o irmão dele voltar? É bem legal quando a gente está lendo o texto e a gente junta os Midrashim, os comentários da tradição oral do povo judeu, a gente vai em conta. É engraçado que a tradição oral está escrita, né, hoje em dia, mas a gente chama de tradição oral, Torá Shebel Pé, Torá oral. E a gente encontra ele, Yosef, obviamente, querendo esse contato com a família, com os irmãos, e esse cálice que foi utilizado, quando ele manda encher os sacos de grãos para que eles voltassem para o Egito, ele manda... Perdão, eu pulei uma parte. Ele segura Simeão dizendo, segundo o Midrash, eles eram espiões. Ele fala, olha, se vocês realmente não são espiões, por que vocês entraram por portões diferentes? Falou, para que eu acredite, traz o irmão mais novo que vocês estão dizendo que existe. E eles falam, mas o nosso irmão mais novo, ele está lá com o nosso pai, ele é filho de Rahel, ele é filho da esposa que nosso pai tanto amou, e ela já morreu. E ele perdeu o seu outro irmão, que no caso é José, que eles não sabiam que ele se encontrava ali. Eles descem até a terra de Canaã. Quando eles chegam na terra de Canaã, eles precisam de ter uma conversa com o pai. E eles falam, olha, Simeão ficou por lá e a gente precisa de retornar com Benjamim. E o pai deles fala, não, vocês não vão voltar com o meu filho amado. Ele é o que me resta de Rahel nesse mundo. Ele é a única coisa que me restou. Então a gente vê aqui, eles precisam da comida, porque a gente estava encontrando os primeiros dos 7 anos de fome. A gente estava no 2º ano de fome. Demorou 1 ano para que eles voltassem. E eles precisam de retornar ao Egito e precisam de levar Benjamim. Mas Benjamim, para ir, o pai deixa muito claro. Se ele não retornar, se alguma coisa acontecer com ele, eu não vou conseguir suportar. Eu vou com a decepção, com a amargura, com a dificuldade para o túmulo. E ele pede para que haja todo o cuidado. A gente viu que dentro desse processo foi colocada uma série, o dinheiro que eles tinham usado para comprar os grãos tinha sido colocado de volta dentro das sacolas de grãos. Quando eles retornam, vão até o Egito, eles falam, olha, esse dinheiro que a gente pagou, ele não é nosso, vocês colocaram por acaso. Álvaro, deixa eu colocar aqui uma parte. Claro. Quando eles precisam levar Benjamim com eles, a conversa que Ruben tem com o pai é extremamente emocionante.
Lembremos nós que quem é Rúben na história? É o irmão mais velho, ele é o primogênito, é aquele que vai herdar, pela lógica, a liderança do grupo. Ele é o primogênito, Rúben. Quando José foi vendido para o Egito, se nós lembrarmos, Rúben não participou disso. Ele disse: coloca o garoto no buraco. Não vamos matar, vamos colocá-lo no buraco, porque a ideia de Rúben era ir depois tirar o garoto e devolver para o pai. Então, ele tinha uma relação diferente em função de ser o primogênito. Mas quando ele estava distraído, os irmãos tiram do buraco e vendem. Quando ele chega para buscar o garoto, ele já não está mais. Então, Rúben tem uma relação diferente com esse processo da venda de José. Então, ele não carrega a culpa do processo da venda do irmão. Ele não tem a consciência culpada como os outros possuem. Então, ele, por ser o que não vendeu e, ao mesmo tempo, o primogênito, é quem conversa com o pai. E o pai diz a ele: Rúben, não leve de mim o último tesouro que eu tenho. Benjamim é a última coisa que me resta de Raquel. Porque se você levar o meu filho e ele não voltar, se esse homem do Egito, assim como quis ficar com Simeão, quiser ficar também com Benjamim, eu que já sou desfilhado de Simeão, se eu for desfilhado de Benjamim, eu não suportarei. E aí então Rúben diz: meu pai, eu te digo que tu podes dispor da vida dos meus filhos se eu não te trouxer Benjamim de volta. Ele entrega os filhos para o pai, caso ele não consiga. Ele abre mão dos seus próprios filhos, para que o pai os tenha e faça deles o que quiser, dispor da vida deles, se ele não trouxer Benjamim de volta. Mas ele não irá, meu filho. Pai, nós estamos perecendo de fome. Nós precisamos voltar, nós precisamos de comida. É uma circunstância que ele não tem saída. Não é uma questão de gosto, dizer, não, então a gente não vai. Eles estão passando fome. E só há uma perspectiva: ir. Então, Jacob diz o seguinte: tudo bem, se não existe alternativa, vocês podem levá-lo. Mas eu quero dizer a vocês que se ele não voltar, eu descerei ao túmulo. Eu não suportarei isso. E para que esse homem que ficou com Simeão, para que ele não fique com o meu filho, porque se isso acontecer, eu não resisto, vocês vão levar o dobro do dinheiro. Se ele devolveu para vocês o dinheiro que foi dado, então vocês vão levar o dobro do dinheiro para ele. Devolvam tudo e levem presentes para ele. Levem presentes, levem mel, levem perfumes, levem mirra. E ele começa a enumerar uma série de coisas para levar a ele, que era o que estava na caravana quando José foi vendido. A caravana que levou não levava perfumes e especiarias? Então, novamente eles saem agora de Canaã, levando presentes. Eles estão aflitos. Eles precisam agradar esse Senhor. Não é só por conta do trigo. Não é só por conta de Simeão que está preso. É por conta de Benjamim. Porque nada, mas nada pode dar errado, porque nosso pai não resistirá se alguma coisa acontecer a Benjamim. É dentro desse espírito de absoluto cuidado, de zelo infinito com Benjamim, que eles sabem que Benjamim é o fio da vida do próprio pai. Se Benjamim morrer, então o pai não vai resistir. Eles organizam a caravana e novamente agora 10 irmãos saem para o Egito. Os 9, porque Simeão está preso, e levando com eles a carga preciosa, que não são os presentes, não são o dinheiro para comprar o trigo. A carga preciosa é o filho mais novo, que Jacó fica olhando até a caravana descer do horizonte, aflito, se o filho vai ou não vai voltar. E assim eles chegam ao Egito. Quando eles chegam ao Egito, a preocupação é muito grande,
porque eles não querem de forma alguma desagradar aquele Senhor tão poderoso. Então, quando eles chegam e José vê que os irmãos voltaram, ele diz: prepara um banquete para eles. Nós vamos fazer um banquete hoje, porque esse pessoal voltou. É uma coisa ilógica, porque se ele tratava essas pessoas com tanta rispidez, colocando Simeão como escravo, ameaçando, era estranho, porque pelo outro lado ele dava banquete, ele os colocava na mesa, ele ficava conversando com eles, se emocionava quando estava com eles, queria saber se tinha irmão. Então, era estranho, uma conduta muito esquisita desse homem tão poderoso e que descia da sua condição de superioridade para se misturar com eles e, de repente, expressava uma crueldade sem tamanho com eles. Como entender aquela personalidade tão esquisita? Então, quando ele chega, José se agrada demais, porque os irmãos haviam voltado, e manda fazer um banquete para eles. Eles não conseguem entender. E eles chegam mais cedo ao banquete, porque José só chegaria na hora do banquete acontecer. E eles vão mais cedo para o banquete e ficam agoniados. E aí eles começam a conversar com os homens de confiança de José, dizendo: olha, quando a gente esteve aqui, nós levamos o dinheiro, e quando a gente chegou que a gente abriu, o dinheiro estava dentro, então a gente quer devolver esse dinheiro pro Senhor, viu? A gente está querendo devolver para ele, porque esse dinheiro aqui não é nosso, esse dinheiro aqui ficou por engano dentro, e a gente não quer essa coisa errada e tal, com medo de tudo, com medo de tudo. E aí os senhores da liderança ali, submetidos a José, diz: não, vamos aguardar ele chegar aqui, quando ele chegar, aí vocês conversam, vocês falam com ele. Mas eles já tinham dito, antes de tudo, que aquele dinheiro não lhes pertencia, e ficaram esperando que José chegasse para oferecer a ele os presentes que ele teriam para oferecer. E foi assim que aconteceu. Quando José chega, que entra, eles dizem: meu senhor, é o seguinte, quero dizer ao senhor que o dinheiro que nós lhe pagamos, ele voltou dentro do saco. Esse dinheiro não nos pertence, viu? Então a gente está trazendo aqui para devolver para o senhor. Aí disse: não. O dinheiro que vocês me pagaram, eu recebi. Mas tem esse dinheiro dentro. Não, esse dinheiro então não é meu, porque eu recebi. O dinheiro que vocês me pagaram, eu contabilizei no meu caixa. Então, esse dinheiro eu não sei de onde veio. Talvez seja algum milagre que aconteceu. Algum milagre do Deus de vocês, porque eu mesmo não peguei esse dinheiro. O dinheiro está contadinho certinho. Então, não pode ficar com esse dinheiro para vocês. E aí eles têm os tesouros, os presentes, o mel, a mirra e tantas outras coisas que eles entregam para José na tentativa de agradá-lo, de fazer com que ele se agrade da presença deles. E ele então manda fazer o banquete. E manda servir na mesa pães, como se pão fosse uma coisa rica, né? Mas em função da fome, da carência de trigo, você oferecer pães na mesa era uma coisa espetacular, porque estavam comendo o quê? Que ninguém tinha trigo. Aí disse: não, vamos ofertar pães na mesa. E aí ele manda servir as pessoas na mesa. E ele organiza a mesa de maneira que o mais velho fica mais próximo, depois o segundo, terceiro, quarto, e o último fica lá longe. E ele manda distribuir a comida, sendo que ele diz: tudo que for dado na mesa, você dá para Benjamim 5 vezes mais do que dá para os outros. E aí, eles estão à mesa. Antes disso, quando ele vê Benjamim, ele é tomado de uma emoção tão grande que ele praticamente não consegue segurar, porque a vontade dele, porque estava tantos anos sem ver o irmão, é pular no colo do irmão, abraçar, mas ele mantém a linha e diz: só um momento, por favor, eu já volto. Ele vai para um canto separado, aí chora, lava o rosto, se recompõe. Sim, vamos lá, vamos almoçar. E na distribuição da comida, a quinhão que cabe a Benjamim é 5 vezes o que coloca para os outros. Ele oferece muito mais fartura para o irmão dele, de certa maneira, sinalizando que ele tem uma certa relação com Benjamim naquela mesa.
O almoço vai se processando, as coisas vão acontecendo. Shimeon é trazido, é sentado na mesa junto com eles, estão todos na mesa juntos, está tudo certinho, está tudo correndo às mil maravilhas. E aí, Álvaro, quer contar alguma coisa a mais desse almoço? Conta o Midrash que o Yosef se utiliza daquele cálice para dizer assim, olha, vocês três sentem-se juntos, vocês são filhos da mesma mãe. Vocês dois sentem-se juntos. E ele vai determinando, como eram vários irmãos de diferentes mães, de Léa, de Rachel, das duas concubinas, ele vai agrupando eles dessa forma. Por último, quando fica Benjamim, ele diz assim, você, Benjamim, você não tem mãe, eu também não. Sente-se ao meu lado. E é interessante que aqui, a gente até comentou, cantou a música, né, assim, Inematov Manai, Shevetahim, Gambiachad. O maior de todos os prazeres da vida é ter irmãos juntos, sentados ao redor de uma mesa. E quando termina esse jantar, ele manda encher os sacos de grãos, mas no saco de Benjamim, no saco de grãos de Benjamim, ele manda colocar aquele cálice que era do vice-governador do Egito. Quando eles partem, vão embora, e eles estão felizes, porque, afinal de contas, Benjamim estava voltando. Eles iam cumprir com o prometido ao pai. Vêm as tropas do faraó, param eles e falam, ei, vocês roubaram, furtaram do palácio do faraó. Vocês furtaram, mas aqui ninguém furtou, tanto que o dinheiro que a gente trouxe, que a gente levou por acaso, a gente quis oferecer de volta, como a gente iria roubar? Fala, então vamos abrir. Se a gente encontrar algo do palácio aqui, a gente vai mandar, então, colocar este como escravo na terra do Egito. Eles levam, e quando abre-se o saco de grãos de Benjamim, o que tinha lá dentro? A taça, que eles não haviam roubado. Mas Yosef, na calada da noite, manda colocar dentro daquele saco de grãos. Eles não sabiam que estava ali. E ele diz, então, Yosef diz, esse Benjamim, o responsável pelo roubo, vai ser o meu escravo. E isso, aqui... só um detalhe, isso ele diz assim, ele leva os irmãos todos de volta para o palácio. Isso não é dito no meio da rua, não. Isso é dito dentro do palácio. Todos eles reunidos e ele na posição lá de ser o governante, vira-se e diz, o ladrão vai ser o meu escravo. Quando ele diz isso, ocorre o que ele muito queria saber. Se os irmãos haviam mudado ou não, porque esses irmãos haviam vendido ele para o Egito. Esses irmãos mudaram ou não mudaram? Se eles tinham ciúme do amor que Jacó tinha por José, ora, uma vez que José sai, para quem se transfere esse amor? Se ele se transfere para Benjamim, o que se confirma pela preocupação de não deixar o filho sair de perto de si. Então, quando ele faz este movimento, essa tortura psicológica, o que ele está querendo saber é, onde estão os meus irmãos? Eles estão, como era o nome do local onde eles estavam trabalhando, que José manda eles irem lá, que é o local que não existe, que é o Goshen. dever... Hã? Goshen. Que é um campo que é formado, o compasso, o esquadro, são 3 letras. Ah, não, Datam. Datam, Dalet, Tav, isso, que um é o esquadro, o compasso, que é a justiça, o equilíbrio, a perfeição de caráter. Ele quer saber se os irmãos estão nesse campo, no campo da retidão de conduta, ou se eles também, como diz aquela história lá de trás, que eles tinham saído daí e tinham ido para outro lugar. Então, é nessa hora que ele vai medir se tudo aquilo que eles fizeram trouxe um crescimento para eles
ou se os irmãos continuam sendo capazes de serem indiferentes à dor do outro e empurrar o irmão, mesmo sabendo que vai causar dor no pai, ou se a lição havia deixado neles um aprendizado suficiente para que agora eles tomassem uma decisão diferente. E quando eles chegam diante de Yosef, o vice-governador, que eles não sabiam, como o Elahá já falou, que era Yosef, e Yehuda, Judá, ele vai defender o irmão. E ele fala assim, Yosef, quando diz, Benjamim vai ser o meu escravo. E Yehuda se levanta em defesa e diz, mas nós temos um pai já idoso, um pai já velho. E esse é o seu filho mais novo, é o filho da sua velhice. A mãe dele morreu. Isso é o que lhe resta. E Yehuda, então, diz, quando nós viemos ao Egito, meu pai pediu uma única coisa, que nós pudéssemos trazer Benjamim de volta. Nós tivemos que convencê-lo a deixá-lo vir a essa terra. E Yosef diz, então, pergunta, mas esse pai de vocês é vivo? Esse pai de vocês é vivo? Ele fala, ele é vivo. E ele vai descer até a sepultura. Ele vai morrer, efetivamente, se a gente não levar esse filho de volta. E nesse momento, Yosef chora de novo. Mas o choro dele aqui não é qualquer choro mais. É o choro daquele que encontrou o arrependimento que ele procurava nos seus irmãos. E está escrito assim, ele chorou tão alto, mas tão alto, que todo o Egito ouviu o seu choro. Inclusive a casa do faraó. Inclusive a casa do faraó. Esse choro é o choro sincero. Ele manda os seus guardas tirarem ele para que ele pudesse se recompor, para que ele pudesse efetivamente lidar com as suas emoções. E quando ele volta... Só um detalhe. Antes dele voltar, só um ponto que é bem curioso, que é o que sela essa mudança. Yehudá, aquele que nós chamamos de Judá, diz para José, não faças de meu irmão um escravo. Eu tenho meus filhos, eu te trago todos os meus filhos para que eles te sejam escravos. Mas não deixa que meu irmão se torne escravo na tua mão. Então, imagina o que é você dizer assim, eu estou decidindo pela vida dos meus próprios filhos. O amor ao meu pai se sobrepôs ao amor aos meus próprios filhos. Então eu digo, eu te entrego todos os filhos que eu tenho, para que eles te sirvam como escravo, mas deixa que eu devolva meu irmão para o meu pai que está velho. Foi o suficiente para Yosef querer se apresentar, né? Falar quem ele era. E ele vai dizer assim, eu sou Yosef, vosso irmão, que vendeste ao Egito, e por agora não vos entristeçais e não vos irriteis contra vós mesmos, por haver-me vendido para cá, porque eu vim para este lugar. Deus me mandou a este lugar, para que hoje eu pudesse auxiliar a vocês no momento da fome. E continua, ele, por 2 anos, nós temos fome por todas essas terras, e pelos próximos 5 anos, não haverá plantação nem colheita, mas Deus está me enviando para que eu possa preservar e remanescer a terra para salvar a cada um de vocês. Ele me fez pai ao faraó, senhor de sua família, governador de todo o Egito. E aqui, dava para ficar até o final da noite aqui. Eu quero só falar uma coisa. Sabe, Álvaro, quando eu imagino essa cena dele dizendo aos irmãos que ele vai fazer de Benjamim o seu escravo,
e o desespero de todos, porque havia um compromisso não só de Rúben, não só de Judá, mas todos os demais estavam comprometidos com a ideia de que tinham levar Benjamim são e salvo. Então, nessa hora, quando isso acontece, eu imagino uma cena que eu não sei se aconteceu, mas na minha mente eu penso que foi assim que se deu. Não está escrito, mas é como eu imagino que tenha sido. É o Midrash de Elahá. É o meu Midrash. Eu imagino que tenha sido assim. Quando ele disse isso, os irmãos desesperados se jogaram aos seus pés. Não somente Judá, mas todos os demais, chorando, clamando, ajoelhados aos seus pés, pedindo clemência para ele, e ele em pé com a possibilidade de poder sentenciar o seu irmão como escravo, porque não tinha como fazer. Os irmãos vencidos, humilhados e curvados diante dele. Eu imagino José dizendo: eu tenho um sonho em que eu vejo um sol, uma lua e 11 estrelas, e elas se curvam diante de mim. Eu tenho um sonho que eu estou no campo. Eu imagino ele dizendo esses versos para os irmãos, e os irmãos então percebendo quem era aquele que estava com ele. Eu acho esse momento assim mágico na capacidade dele de poder checar o processo de transformação dos irmãos. E aqui, Elahá, a gente vai fazer uma pausazinha para relembrar algo que a gente falou lá atrás. Porque aqui tem uma grande diferença. Quando ele fala para os seus irmãos, sua vida, ele fala: não se sintam culpados. Eu vim aqui com um propósito divino e hoje eu estou aqui para ajudar. Não sintam um pingo de culpa. Mas então será que Yosef tinha mentido lá atrás? Porque quando a gente estava contando a história dele com o adegueiro e com o padeiro, quando ele estava na masmorra, na prisão, e ele passa por esses dois, e ele interpreta o sonho, fala para o adegueiro: você vai ser solto daqui 3 dias. Quando você estiver diante do faraó, lembra de mim. E fala para o faraó que eu fui tirado injustamente da terra dos hebreus e fui vendido para o Egito. Fui tirado injustamente. Preso, mais uma vez, injustamente. Fui preso Ele injustamente. Preso por uma acusação falsa da esposa do Potifar. Fala para o faraó. E será que Yosef era mentiroso? Será que ali ele estava movido de autopiedade? Será que ele estava dramatizando porque ele sabia que o adegueiro ia ser solto? E a gente vai ver que não tem nada disso. Que a gente vai aprender uma das mais importantes lições que a gente pode ter na vida. Uma das mais importantes lições que a gente pode ter na vida. Por quê? O nosso passado, realmente, ele aconteceu. É como se ele tivesse congelado. É como se a gente fosse retornar ao filme e os fatos nunca vão se alterar. Porque foi daquele jeito que aconteceu. Mas existe uma capacidade humana que Yosef está mostrando para cada um de nós. Existe uma capacidade de que a gente pode ressignificar o passado. A gente sabe que a gente precisa e pode sim construir um novo amanhã. A gente não pode mudar esse passado, mas a gente pode construir um amanhã. Só que tem uma grande dificuldade em construir um novo amanhã. Porque muitos dos traumas, das dificuldades que a gente passou e passa na nossa vida, a gente ainda não tem a força interior para enfrentar elas. É por isso que muitas vezes a gente joga essa sujeira, vamos assim dizer, para debaixo do tapete, para o inconsciente, para o subconsciente. Porque a gente não consegue encarar as dores do nosso passado como a gente poderia. Mas Yosef está dizendo aqui para nós, ele está trazendo uma importante lição. O passado pode ser doloroso. Ele pode ser repleto de situações que a gente não gostaria de ter enfrentado. Mas a gente não pode se paralisar diante desse passado. A gente precisa de se transformar, ressignificar
e tirar as lições adequadas de todo um passado espiritual que a gente vive. Viktor Frankl, da logoterapia, um judeu sobrevivente dos campos de concentração, passou por 4 campos de concentração diferentes. Ele tem uma fórmula para isso, uma fórmula matemática, onde ele fala D é igual S menos M. Está em inglês. Mas desespero é igual sofrimento menos sentido. A gente encontra desespero na vida quando a gente não entende a razão do nosso sofrimento. Quanto maior a compreensão, quanto maior o sentido do qual a gente tem na vida, não importa o tamanho da dor. A dor está congelada. Ela é sempre a mesma. Mas o sentido que a gente emprega à vida faz com que o nosso desespero diminua. No primeiro momento, naquela fotografia na prisão, de quem era a culpa? Das minhas infelicidades, do outro. Eu transfiro o meu sofrimento para os outros. O outro me vendeu, o outro foi injusto comigo, o outro. Eu transfiro tudo como se tudo que acontece de infelicidade para mim, a culpa é do outro. A maturidade espiritual acontece quando a gente considera que eu sou o artífice da minha própria história. Quando eu descubro que, na verdade, eu sou o grande responsável pelo meu próprio destino. E a sublimidade da alma acontece quando, além de não culpar o outro, além de nós não culparmos o outro pelo que acontece e dizermos que nós somos o artífice, nós descobrimos um propósito superior para o que acontece conosco. Quando acontece um trauma na nossa vida e nós temos 3 condições: dizer, a culpa é do outro, eu aponto para a pessoa, estou lá embaixo. 2, iniciei o meu crescimento, pisei em Malhut na Cabala. É quando eu digo, eu sou responsável pelo meu destino. E a camada mais alta é quando eu digo, há um propósito de Deus para isso que está acontecendo. E eu me submeto na condição de espírito que é fiel a Deus, de considerar que todas essas coisas servem a um propósito superior. Quando a gente vê a história de Gesiel, que é lá no livro Paulo Estevão, que ele é preso, apanha, jogado de uma galera, e isso, na verdade, é o grande mecanismo para tirá-lo de Corinto e colocá-lo em Jerusalém, dentro da casa do caminho. Então, a gente vai ver os mecanismos dos quais Deus se serve para exercer a sua função entre os homens. Então, a gente está entendendo que Yosef está tentando trazer algo, a Torá está tentando trazer algo para nós, que vai ser a própria essência do Evangelho. Porque quando a gente observa o comportamento de Yosef, daqui a pouco a gente vai ver que quando ele manda os seus irmãos novamente para casa, para buscar o seu pai, não pediram a capa? Agora ele vai dar uma roupa para cada um deles. Ele também está entregando a túnica. Para o seu irmão Benjamim, ele entrega 5 vezes, 5 roupas, 200 moedas de prata, 200 ciclos de prata, e a gente vai encontrar aqui a essência, não apenas do perdão ao inimigo. A gente vai encontrar aqui a essência do verdadeiro amor ao seu inimigo. A gente encontra nessa passagem Yosef Atzadik, Yosef, o justo, dizendo para nós, olha, sim, a gente vai passar por muita dor. Faz parte da vida. Talvez até algumas vezes pareça injustiça. Mas o que pode determinar como a gente vai lidar com as dores é o sentido do qual a gente toma. O sentido da vida de Yosef se tornou a conexão com Deus. Servir ao seu pai. Servir aos seus irmãos. Servir às leis divinas. A gente percebe aqui que Yosef, ele caminha dentro do propósito, ensinando que todo o passado de dor, não importa o que você passou, não importa o quanto doeu, não importa o que você fez, você é o autor, não para mudar os fatos, mas para ressignificar todas as dores, todos os fatos que passaram na sua vida, pelo sentido da qual você leva.
E Yosef está mostrando para nós, a gente pode e deve não apenas olhar para o passado, mas a gente tem que remoldurar o nosso passado para que a gente possa entender de todo esse passado um caminho de construção para conexão com o divino. A gente nunca vai ser livre em todos os aspectos, ou biologicamente, ou psicologicamente, ou sociologicamente, a gente é preso. Mas mesmo que te tirem tudo como tiraram de Yosef, tem uma coisa que ninguém pode tirar do homem: a liberdade de como nós encaramos as dores, os traumas, as vicissitudes da nossa vida. Então a gente percebe que Yosef, ele está trazendo aqui, não é um pouquinho de evangelho, né, Elahá? É um banho de evangelho vivo. O que eu acho interessante aí, Álvaro, é que quando as pessoas olham para o judaísmo, é muito comum dizer assim: fala um pensamento do judaísmo para mim. E as pessoas puxam logo um. Olho por olho. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Cadê o olho por olho? E cadê o dente por dente em José? Então, quem olha o judaísmo por cima não descobre a sabedoria que está por baixo. Então, o que os judeus estudam, o que eles discutem, são as condutas dos seus sábios, dos seus tzadik, aonde José é considerado como sendo um dos grandes representantes desse processo, em que ele teve irmãos que o feriram, que o abandonaram, que o venderam, mas ele testa os irmãos, está se controlando para não fazer antes daquilo, para ter a certeza de que mudaram, e depois que descobre, entrega todo um amor, sem mágoas, sem feridas, abraçando a todos. É que você pulou a história dele buscar os pais, mas eu vou contar rapidinho. Ele abraça os irmãos, ele se joga no pescoço de Benjamim, eles fazem uma festa maravilhosa, aquele choro que todo o Egito ouviu se transforma numa grande festa, e ele manda buscar seu pai, manda os irmãos voltarem para ele reencontrar Jacó. Imagine a cena, mais de 20 anos depois, Jacó reencontrar o filho que ele tanto amava, aquele para o qual ele fez a roupa colorida, e que ele deu como morto, e que sorveu o travo do luto durante tantos anos. De repente encontrar seu filho não somente vivo, mas em plena condição de acolhê-lo, de protegê-lo e de dar o perdão para os irmãos. Que satisfação para Yaakov poder encontrar o filho numa condição de ser um espírito que estava em paz consigo mesmo, porque ele poderia reencontrar com José vivo, perverso, cruel, odiando seus irmãos, ou miseravelmente vivendo como um escravo infeliz, em que Jacó não poderia fazer nada para libertá-lo em função da sua idade, de tudo que acontecia. Mas ele encontra o filho na plenitude de tudo aquilo que se poderia esperar, na plenitude material, na plenitude espiritual. José, portanto, ao reencontrar seu pai, é a notícia mais saborosa que a gente pode ter de toda a Gênesis. O reencontro do pai com o filho dado como morto é a emoção que muitos de nós gostaríamos de ter quando temos a sensação de que nossos entes queridos partiram para sempre. Como a Torá não fala tanto de vida imortal, essa é uma maneira de dizer que a vida continua, que nós podemos encontrar os outros no futuro. Mas é dentro desse propósito que a gente vai ver que os encontros dos que se amam estão selados para o amanhã. Jacó vai encontrar seu filho, sim. E essa dinâmica desse processo de reencontro é que prova a excelência do mecanismo da vida, de dizer que quando Deus protege as pessoas e nós cuidamos das nossas vidas, nós nos inserimos naquele pensamento de que mais importante do que aquilo que os outros nos fizeram é aquilo que eu mesmo fiz com aquilo que o outro me fez.
Eu vou repetir. Mais importante do que aquilo que o outro me fez é o que foi que eu mesmo fiz com aquilo que o outro me fez. E o que foi que José fez com aquilo que o outro lhe fez? No princípio, lá atrás, amargurado, se sentindo injustiçado. Mas a vida lhe traria maturidade para que ele depois pudesse enxergar um propósito superior que às vezes nos falta nas nossas dores, porque vemos a vida muito pelo lado material e queremos apenas a abastança das coisas físicas. Mas se nós pudéssemos ver, como diz o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, os fios invisíveis que vos ligam uns aos outros, admirarias muito mais a sabedoria do Criador. Então, se a gente conseguisse enxergar a razão das nossas dores, por que aconteceu isso? Por que essa doença? Por que esse trauma? Por que esse sofrimento? Por que essa separação? Por que essa morte no meu lar? Nós conseguiríamos fazer das nossas vidas hinos de gratidão, porque entenderíamos a vida pelo lado do espírito, e isso nos desalgemaria das condições de miséria moral que nós vivemos, até mesmo de posse do conhecimento espírita, porque ele ficou no cérebro, mas ele não desceu do coração. Tem um ponto aqui, Elahá, que é muito legal também. Quando eles descem, os filhos descem para buscar o pai não acredita. Ele fala, Yosef está vivo. Ele não acredita que ele estava vivo de verdade. Ele só vai acreditar porque ele vê, o texto diz, as carruagens chegando. As carruagens foram enviadas pelo próprio faraó para que carregasse as crianças e as mulheres para a terra do Egito. Quando ele vê as carruagens, que eram automóveis reais, símbolo de poder, ele acredita, ele fala, então ele está vivo mesmo, e ele é vice-governador do Egito, porque as carruagens estão aqui para me buscar. Quando ele monta todos aqueles pertences maravilhosos para agradar o pai, tudo que eles iriam consumir na viagem até o Egito, Yosef, por si só, ele carrega 10 jumentos machos, 10 jumentas fêmeas. Em um delas está escrito assim, e ele colocou tudo que tinha de bom no Egito. E o meu rabino, o Lubavitch Rebbe, já não é mais encarnado, ele, em um discurso, certa feita, ele falou assim, sabe o que é que ele tinha dentro desse saco? O que era esses bom, o melhor do Egito? Ele falou, era vinho com 22 anos. Vinho com 22 anos? Óbvio que não é uma parábola, não é para a gente ler com a literalidade. Vinho com 22 anos é um ano para cada um desses que eles não viveram alegria. Bodas de Caná, a gente percebe lá o vinho simbolizando a alegria. E ele disse, nem os irmãos, nem Yosef, nem o pai beberam do vinho. Mas a esperança, ela deve ser preservada em nossos corações diante de toda e qualquer dificuldade. Porque Yosef pode não ter guardado o vinho de verdade. Mas quando ele disse que esse vinho foi guardado para que um dia ele pudesse se encontrar com seu pai, com seus irmãos, e beber esse vinho junto. E Yaim, só para a gente saber por que representa felicidade, se escreve em hebraico Yud, Yud, Nun. São 3 letras, 3 consoantes. Yud tem o valor numérico 10. Yud, outra vez, 20. Então, 10 com 10, 20. Nun, número 50, ou seja, 70. Se 7 é o perfeito equilíbrio entre matéria e espírito, aqui são 10 vezes o 7. É a plenitude de toda essa concordância. No Salmo 23, se a gente se lembrar, o rei Davi escreve assim, Kosirevayar, o meu cálice transborda. Transborda do quê? De vinho. O vinho é a representação da alegria, mas não da alegria dos homens, da bem-aventurança, da alegria completa do homem com Deus. Então, se o meu cálice transborda esse vinho, é porque eu tenho muita Torá, muita lei divina dentro do meu coração e nos meus feitos. Isso transborda pela minha vida. Então, eles beberem esse vinho com 22 anos é o símbolo, mais uma vez, Elahá,
Mais uma vez, eu não canso de dizer isso. Porque ninguém aqui está nesse mundo por um acaso, e ninguém está aqui sem ter erros. E às vezes a gente comete erros que a gente preferia não ter cometido, porque os nossos erros atrapalham, às vezes, a vida dos nossos amigos, dos nossos familiares, e às vezes se torna tão difícil lidar com isso, que muitas vezes, muitos de nós pode chegar a pensar em desistir. Mas não desista. Yosef guardou o vinho por 22 anos, porque não tem dor que dure para sempre. Não tem sofrimento que seja eterno. Não tenha mal que não possa ser reparado com a prática do bem. E como o Chico dizia, as boas ações, elas andam à frente como advogados que, quando a justiça divina nos procura para o acerto de contas, esses atos de caridade e de bondade mandam com que sejam suspensos as cobranças por tempo indeterminado. Então, persistir no bem, ressignificar o passado, olhar para toda essa história, a minha, a sua, de quem quer que seja, como algo que pode ser ressignificado, e que para a gente ressignificar, basta, como o Elahá falou, a gente não consegue enxergar a Deus, a gente não enxerga a essência divina ainda, mas quando a gente percebe que não existe efeito sem causa, e que existe nesse mundo justiça, misericórdia, providência divina, e que por detrás de tudo isso está Deus, a gente consegue a determinar que existe um plano perfeito. Michelangelo, que foi, quiçá, o maior escultor da história da humanidade, uma vez perguntaram para ele, como é que você tira essas obras maravilhosas? Quando ele esculpiu Moisés com o chifre, está lá em exposição em Roma, ele bate no joelho dela e fala, parla, homine, fala, homem, porque aquela obra era tão perfeita que ele esperava que ela podia falar. E ele falou, eu não crio essas obras, eu só tiro o excesso dos blocos de mármore. Assim é o nosso espírito, perfeito, Deus criou perfeito em potencialidades. Mas a gente vai se revestindo de tanta matéria grosseira que as dores, as provas, as expiações, elas vão tendo sentido na vida quando elas servem para tirar aquilo que na realidade não nos pertence. As imperfeições, essas são passageiras. E Deus está esculpindo em cada um de nós a obra mais bela, mais perfeita que pode existir. A obra que essa sim vai poder falar como Michelangelo queria que Moisés falasse. A gente pode falar, cantar a esperança. A gente pode cantar a imortalidade da alma. A gente pode cantar e falar para o mundo inteiro. Eu sofri, mas eu estou aqui. Eu aprendi do meu passado. Eu aprendi das minhas dores. Não vale a pena desistir. A gente precisa continuar. A gente precisa de entender que o passado é uma pintura, mas que uma nova moldura cabe a nós. A única e verdadeira liberdade que cabe ao homem é a condição de interpretar, ressignificar os nossos delitos, as nossas culpas. E quem sabe, né, Elahá, possamos um dia nos tornar novos homens. Iremos ser. Iremos ser.